Jejum espiritual, a arma poderosa, que quebra maldições e abre portas no mundo espiritual. Você já se perguntou por que a sua vida parece travada mesmo quando você ora, jejua algumas vezes e se mantém fiel a Deus? É como se existisse uma barreira invisível impedindo você de avançar. Você sente o peso de batalhas espirituais que parecem não ter fim, como se existissem maldições escondidas que insistem em perseguir sua família, suas finanças, seus relacionamentos e até a sua paz interior. O jejum espiritual nunca foi apenas deixar de comer, mas sempre foi uma convocação divina para abrir os céus sobre a vida do homem. Desde os tempos de Moisés até Jesus no deserto, vemos que quando alguém decide negar a carne, portas espirituais começam a se abrir e cadeias começam a se romper. Existe um segredo escondido por trás do jejum e poucos compreendem sua profundidade. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma chave que conecta a sua vida com o propósito eterno de Deus. É nesse ponto de dor que muitos desanimam, acreditando que Deus os esqueceu. Mas o que a maioria não sabe é que existe uma arma esquecida, poderosa e capaz de romper cadeias espirituais: o jejum. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo hoje. Você ora, você busca, mas ainda sente que algo não se move. Se esse tema fala com você e deseja continuar recebendo conteúdos de valor assim, fica comigo até o final, porque a revelação que vou compartilhar pode mudar sua vida espiritual. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece quando você jejua, por que o inimigo teme tanto essa prática e como ela pode se tornar o divisor de águas na sua caminhada espiritual. O que vou compartilhar não é teoria, é um chamado para experimentar algo que pode transformar o destino da sua vida. Se prepare, porque o que vem a seguir pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. O jejum espiritual é uma das armas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas pelos cristãos. Muitos entendem a oração, outros se aprofundam na leitura da palavra, mas quando se fala em jejum, a maioria enxerga como um peso, um sacrifício físico, sem compreender que ele é uma chave espiritual que pode abrir dimensões que nenhuma outra prática abriria. Jesus foi claro em Mateus 17:21, quando disse que existem batalhas que só são vencidas com jejum e oração. Isso nos revela que há inimigos e fortalezas espirituais que jamais cairão sem o poder combinado dessas duas práticas. O jejum não é apenas deixar de comer. Ele é um ato de humilhação diante de Deus, um posicionamento no mundo espiritual que emite uma mensagem clara às trevas. Aqui existe alguém disposto a se esvaziar da carne para ser cheio do Espírito. Quando você entra em jejum, algo acontece imediatamente. Ainda que seus olhos não percebam, no mundo invisível movimentações começam a se estabelecer. O inimigo teme o jejum porque sabe que é nesse lugar que a carne perde força e o espírito se fortalece. Você pode sentir fraqueza no corpo, pode enfrentar dores, desconfortos e fome, mas cada minuto de renúncia é como um golpe espiritual contra as forças malignas que tentam manter sua vida paralisada. O jejum expõe a dependência que temos de Deus. É como se disséssemos: Senhor, não sou sustentado apenas pelo pão, mas por cada palavra que procede da tua boca. Essa declaração de fé rompe cadeias que muitas vezes resistem há anos. O exemplo de Daniel mostra exatamente isso. Ele se colocou em jejum e oração durante 21 dias, clamando por respostas que não vinham. No mundo natural, parecia que nada estava acontecendo, mas no mundo espiritual havia uma guerra sendo travada. O anjo lhe revelou que desde o primeiro dia sua oração havia sido ouvida, mas o príncipe da Pérsia resistiu. Isso mostra que existem resistências espirituais que tentam impedir a resposta de Deus de chegar até nós. O jejum, nesse caso, fortaleceu a batalha, liberou o movimento angelical e, no tempo certo, a resposta veio. Essa narrativa nos prova que o jejum não apenas toca Deus, mas também desestabiliza as forças malignas que tentam bloquear nossas bênçãos. Muitos acreditam que o jejum é uma prática opcional, mas ele sempre foi tratado nas Escrituras como algo essencial.
Em Joel 2, Deus convoca o povo ao jejum como forma de arrependimento e de restauração espiritual. Em Atos, a igreja primitiva buscava direção e confirmação do Espírito Santo em meio a jejuns. Até o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias jejuando no deserto. Se o Filho de Deus precisou jejuar, como nós poderíamos ignorar essa prática? Ele não fez isso apenas como exemplo, mas para nos mostrar que existem níveis de autoridade espiritual que só são alcançados quando o jejum faz parte da nossa vida. O inimigo tenta desvalorizar o jejum, porque ele sabe que quando um crente entende seu verdadeiro propósito, sua vida nunca mais será a mesma. O jejum não é dieta espiritual, não é disciplina de corpo apenas. Ele é uma arma contra forças invisíveis que controlam ambientes, influenciam famílias e aprisionam destinos. Quando você decide jejuar, você está rompendo com a lógica natural para ativar o sobrenatural. É como se a cada momento de fraqueza física, uma força espiritual fosse liberada, levantando muralhas contra os ataques do inimigo e derrubando barreiras que pareciam intransponíveis. Se hoje você percebe que há áreas da sua vida onde nada avança, que há promessas que parecem nunca se cumprir e portas que permanecem fechadas, o jejum é a chave que pode destrancar tudo isso. Ele é a declaração mais poderosa de que você não confia apenas nos seus próprios esforços, mas que depende totalmente de Deus. E essa dependência abre espaço para que o céu se mova em sua direção. O jejum não é para os fortes, é para os que reconhecem sua fraqueza e entendem que somente o poder de Deus pode trazer a vitória. É por isso que o inimigo odeia tanto essa prática, porque ela coloca o cristão em posição de autoridade espiritual, tornando-o inabalável diante das trevas. Se até agora você entendeu que o jejum não é um peso, mas uma chave, prepare-se, porque o que veremos a seguir vai revelar como essa arma não apenas fortalece sua vida espiritual, mas quebra maldições ocultas que atravessam gerações, trazendo libertação e transformação completa para você e para sua família. As maldições espirituais são realidades que muitos ignoram, mas que a Bíblia revela com clareza. Elas se manifestam em ciclos repetitivos de destruição que parecem atravessar gerações. Famílias que enfrentam divórcios em série, vícios que passam de pai para filho, dívidas que nunca se resolvem, doenças que atingem sempre a mesma linhagem. Essas situações não são meras coincidências. Elas revelam marcas invisíveis que foram abertas no mundo espiritual e que se perpetuam por anos. Em Êxodo 25, Deus adverte que os pecados dos pais podem alcançar até a terceira e quarta geração. É nesse ponto que o jejum se apresenta como arma de ruptura, um ato de fé que corta essas correntes e muda destinos. Quando alguém decide jejuar, não está apenas negando alimento, mas levantando um clamor profundo que atravessa dimensões espirituais. O jejum é um posicionamento diante de Deus que pode cancelar decretos espirituais contrários e estabelecer um novo tempo. O inimigo se alimenta da continuidade desses ciclos, mas quando um cristão escolhe buscar a Deus em jejum, ele declara que aquele padrão chegou ao fim. O jejum se torna uma espada que corta vínculos de maldição, anulando pactos que muitas vezes nem foram feitos por você, mas que atingem sua vida por herança. Neemias é um exemplo claro disso. Ele jejuou e orou, reconhecendo os pecados de seus antepassados e pedindo perdão em favor de toda a nação. Através de sua entrega, Deus abriu o caminho para restauração, reconstrução e libertação. O que Neemias fez não foi apenas um ato pessoal, foi uma intercessão que atingiu toda uma coletividade. O jejum tem esse poder de não apenas transformar uma vida individual, mas também libertar famílias, cidades e até nações inteiras. Quando você jejua, você se torna o ponto de mudança na sua linha geracional, o elo que decide que a maldição se encerra ali e que a bênção começa a partir de você. Enquanto o corpo sente o peso da fome, o espírito se fortalece em autoridade. Cada dia de renúncia é como uma declaração diante do trono de Deus de que você não aceita mais viver sob o domínio de prisões espirituais. E é nessa disposição que o céu responde:
enviando libertação, quebrando cadeias e estabelecendo um novo ciclo. O inimigo sabe disso, por isso tenta convencer muitos de que maldições não existem ou que jejum é perda de tempo. Mas a verdade é que quem jejua abre espaço para o mover sobrenatural, pois o jejum é como um ato jurídico diante do tribunal celestial, um clamor que fecha a porta às trevas e abre as janelas do céu. As maldições são como correntes invisíveis que prendem destinos, mas o jejum é o martelo espiritual que as despedaça. Ele rompe com padrões antigos e inaugura novas estações. Muitos testemunhos mostram pessoas que, após jejuns sinceros, viram vícios sendo quebrados, lares sendo restaurados, portas de prosperidade se abrindo e doenças sendo curadas. Isso não é magia, é resposta espiritual a um ato de fé. O jejum não manipula Deus, mas cria ambiente para que sua justiça se manifeste. Se você olha para a sua vida e percebe áreas paralisadas, repetições de fracassos e dores que parecem nunca ter fim, compreenda que o jejum é uma arma que pode mudar essa história. Ele corta o poder das maldições e inaugura um tempo de bênçãos que se estenderá também sobre sua descendência. E se o jejum tem esse poder de libertar das prisões hereditárias, no próximo passo vamos mergulhar em como ele também abre portas espirituais que estavam fechadas há muito tempo. Portas que podem mudar completamente o rumo da sua vida. O jejum não apenas quebra correntes de maldição, mas também abre portas espirituais que estavam trancadas por anos. Quantas vezes você já se sentiu diante de oportunidades que simplesmente não se concretizam? Orações que parecem não passar do teto, promessas que permanecem distantes, sonhos que nunca saem do papel. Muitas dessas portas não se abrem porque há resistências no mundo invisível. O jejum, aliado à oração, atua como a chave que destranca essas entradas, permitindo que a vontade de Deus se manifeste de forma plena na vida do seu povo. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Ester convocou o povo para jejuar durante 3 dias antes de se apresentar ao rei. Naturalmente, ela não teria nenhuma chance de sobreviver àquele encontro, mas o jejum abriu portas no mundo espiritual, mudou decretos e trouxe favor sobrenatural. O que estava fechado se abriu, o impossível se tornou possível, e a morte se transformou em livramento para toda uma nação. Isso mostra que o jejum tem o poder de alterar sentenças e criar caminhos onde antes só havia bloqueios. No livro de Atos, vemos a igreja primitiva jejuando para buscar direção. Antes de enviar missionários ou tomar grandes decisões, eles jejuavam e oravam. Foi assim que Paulo e Barnabé foram separados para a obra. O jejum abriu a porta da revelação, clareou o caminho e alinhou os passos da igreja com o propósito de Deus. Hoje ainda é da mesma forma. Muitos vivem confusos, sem discernir para onde ir ou o que fazer, porque não compreendem que existem portas que só se abrem através da renúncia e da consagração no jejum. Quando você jejua, cria um ambiente de sensibilidade espiritual. A voz de Deus se torna mais clara. Os olhos da fé se abrem e você passa a enxergar caminhos que antes estavam ocultos. O jejum remove a névoa que o inimigo coloca para confundir e revela a direção certa. Portas de relacionamento, de trabalho, de ministério e até de cura são abertas nesse processo. Não porque o jejum em si tem poder mágico, mas porque ele expressa dependência total de Deus, e o Senhor honra aqueles que o buscam de todo o coração. Muitos ficam presos em portas fechadas porque tentam forçá-las com a força do braço humano. Correm, lutam, planejam, mas não percebem que há algo além do visível. O jejum é justamente o que muda esse cenário. Ele abre portas que não podem ser abertas por influência, dinheiro ou conhecimento. Ele cria conexões divinas, aproxima você das pessoas certas e posiciona sua vida no centro da vontade de Deus. Se até aqui você entendeu que o jejum é uma arma contra maldições e um destrancador de portas espirituais, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. Porque além de abrir caminhos, o jejum revela segredos escondidos e desperta dons espirituais que estavam adormecidos. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir.
para que você descubra como o jejum pode ativar dons e trazer revelações que transformarão completamente a sua caminhada espiritual. O jejum não se limita a quebrar maldições ou abrir portas. Ele também desperta dons espirituais que muitas vezes permanecem adormecidos dentro de nós. Quando a carne é silenciada, o espírito encontra espaço para ouvir e discernir com clareza. É nesse estado de consagração que muitos recebem revelações profundas, visões, sonhos proféticos e dons que antes pareciam distantes. A Bíblia nos mostra isso com clareza em Atos 13, quando a igreja jejuava e o Espírito Santo falou separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. O jejum foi o canal que abriu os ouvidos espirituais da comunidade para escutar a voz de Deus com nitidez. Muitos cristãos vivem sem direção porque não se permitem viver esse ambiente de sensibilidade. O barulho do dia a dia, a ansiedade e as pressões da vida abafam a voz de Deus. Mas quando você decide jejuar, é como se desligasse esses ruídos para sintonizar diretamente na frequência do Espírito Santo. Revelações que estavam escondidas começam a surgir, segredos da palavra se tornam claros, sonhos que pareciam apenas frutos da imaginação se revelam como mensagens proféticas. O jejum cria um espaço onde o sobrenatural se torna acessível. Daniel também é um exemplo disso. Em seus jejuns, ele recebeu visões sobre os últimos tempos, revelações que atravessaram séculos e ainda hoje são estudadas. Isso mostra que o jejum não apenas libera poder imediato, mas também abre portas para revelações eternas. Muitos dons espirituais, como discernimento, sabedoria e até cura, se manifestam de forma mais intensa quando alguém vive uma vida de jejum. Isso porque o jejum não é apenas uma prática ocasional, mas uma disciplina que molda o caráter e aumenta a comunhão com Deus. É importante compreender que o jejum não força Deus a falar, mas nos posiciona para ouvir. O Senhor sempre fala, mas é no jejum que a sensibilidade aumenta e conseguimos discernir aquilo que antes passava despercebido. O dom que parecia não existir começa a ser despertado porque o jejum ativa a fé e expande a consciência espiritual. Muitos testemunhos mostram pessoas que, em momentos de jejum, foram tomadas por palavras de sabedoria, dons de revelação e até mesmo pela coragem de agir em situações onde antes sentiam medo. O jejum desperta dons porque ele enfraquece a carne, que é naturalmente inclinada à incredulidade. Quando você mortifica a carne, abre espaço para que o Espírito Santo atue livremente. É nesse ambiente que os dons são ativados e multiplicados. E quanto mais alguém se entrega a essa prática, mais sensível se torna ao mover de Deus. Isso não é um privilégio de alguns escolhidos, mas uma promessa disponível a todos que decidem buscar ao Senhor de todo o coração. Se você deseja ver os dons de Deus fluindo em sua vida de forma clara, não há outro caminho senão a consagração através do jejum. Essa prática não apenas te aproxima de Deus, mas também te capacita para agir com autoridade em um mundo cada vez mais dominado pelas trevas. E à medida que os dons são despertados, o jejum também se torna uma ferramenta para intensificar as batalhas espirituais, porque cada dom revelado é uma arma contra o inimigo. É exatamente isso que vamos compreender a seguir. Por que o jejum intensifica os conflitos espirituais e como você pode vencê-los sem recuar. O jejum não é apenas um caminho de revelações e dons espirituais. Ele também intensifica as batalhas invisíveis que acontecem no mundo espiritual. Quando alguém decide jejuar, declara guerra contra o inimigo, porque o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Essa decisão rompe com a passividade espiritual e incomoda o reino das trevas. É por isso que muitas vezes, ao iniciar um período de jejum, surgem lutas inesperadas, ataques de desânimo, tentações mais fortes e até resistência dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Tudo isso é evidência de que o jejum está mexendo em estruturas espirituais ocultas. A Bíblia nos mostra que o jejum desperta confrontos. Jesus, ao sair do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias. No ápice desse jejum, quando o corpo estava fragilizado, o diabo se levantou com tentações diretas.
Isso revela que quando nos aproximamos de Deus através do jejum, o inimigo tenta desviar nosso foco com mentiras, ofertas e distrações. A batalha espiritual se torna mais intensa porque o jejum expõe áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, fortalece nossa fé e nos posiciona em autoridade. Muitos se assustam com essa intensidade e recuam, acreditando que o jejum atrai problemas. Na verdade, ele não cria batalhas, mas revela as que já existiam. O jejum tira a máscara do inimigo, expõe suas estratégias e fortalece o cristão para vencê-las. É como acender a luz em um quarto escuro, revelando tudo aquilo que estava escondido. A guerra já estava acontecendo, mas o jejum te dá clareza para enxergar e armas para vencer. Ao jejuar, você se torna alvo de resistência, mas também se torna um canal de poder. O inimigo sabe que uma vida consagrada em jejum e oração é inabalável. Por isso ele investe em distrações. Tenta enfraquecer sua mente, trazer incredulidade ou gerar situações que tirem seu foco. Mas é justamente nesse ponto que a vitória se torna mais gloriosa. Porque quanto maior a resistência, maior a manifestação da presença de Deus. O jejum prepara o terreno para milagres, porque desarma as fortalezas do inimigo. Não é coincidência que muitos relatos de libertação profunda e curas extraordinárias estejam ligados a jejuns. O jejum não é apenas um ato pessoal, mas um posicionamento de guerra. Enquanto o corpo sofre a renúncia, os céus liberam autoridade e as trevas recuam. Por isso, ao enfrentar batalhas mais fortes em períodos de jejum, entenda que você está próximo da vitória. Essas resistências não são sinal de abandono de Deus, mas de que o inimigo está perdendo espaço. Se você deseja avançar e experimentar o sobrenatural, não deve temer essas batalhas, mas compreendê-las como parte do processo. O jejum é o campo de treinamento que fortalece o guerreiro espiritual. É nesse fogo que a fé é provada e a autoridade é estabelecida. E uma vez que você vence nessas batalhas, nunca mais será o mesmo. Agora que entendemos como o jejum intensifica os combates espirituais, é importante revelar também os erros que muitos cometem nesse processo. Porque existem práticas de jejum que não produzem frutos e até podem se tornar apenas um sacrifício físico sem valor espiritual. No próximo passo, vamos desvendar os principais erros que devem ser evitados para que o jejum seja realmente uma arma poderosa em suas mãos. Muitos acreditam que qualquer forma de jejum é válida diante de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que existem jejuns que não produzem fruto espiritual. Isaías 58 denuncia um povo que jejuava de forma errada, buscando apenas aparência religiosa enquanto continuava em contendas, opressões e injustiças. Esse é o primeiro erro: jejuar sem quebrantar o coração. O jejum verdadeiro não é apenas uma abstinência de alimento, mas uma entrega sincera da alma diante de Deus. Quando a motivação é errada, o jejum se torna vazio. Apenas um ato de autopunição que não move o mundo espiritual. Outro erro comum é transformar o jejum em barganha, como se fosse um meio de pressionar a Deus para fazer a nossa vontade. Muitos entram em jejum exigindo bênçãos, respostas imediatas ou milagres específicos, mas o verdadeiro jejum não manipula o Senhor. Ele nos transforma para que a vontade dele se cumpra em nós. Quando o jejum é usado como moeda de troca, o coração perde o foco e a prática perde o valor. Há ainda aqueles que jejuam de maneira hipócrita, querendo mostrar espiritualidade diante dos outros. Jesus advertiu em Mateus 6 que os hipócritas desfiguravam o rosto para que todos vissem que estavam jejuando. Mas o verdadeiro jejum é secreto, feito diante de Deus, e não para receber aplausos humanos. Quando a intenção é exibir espiritualidade, o jejum se torna apenas teatro, sem autoridade e sem poder. Também existe o erro de jejuar sem oração. O próprio Cristo deixou claro que certas batalhas só se vencem com jejum e oração juntos. O jejum sem oração é apenas fome, uma disciplina do corpo que não toca o coração de Deus. Muitos jejuam esperando milagres,
mas passam o tempo inteiro distraídos, sem oração, sem leitura da palavra, sem busca. O resultado é frustração, porque o jejum não funciona como ritual mágico, mas como instrumento de consagração aliado à comunhão com o Senhor. Outro equívoco é jejuar sem arrependimento. Em Zacarias 7, o povo jejuava, mas não abandonava seus maus caminhos. Deus rejeitou aquele jejum porque não havia mudança de coração. Quando jejuamos, precisamos permitir que o Espírito Santo nos confronte, revele áreas escondidas, trate pecados e nos conduza ao arrependimento. O jejum sem transformação não passa de formalidade vazia. Esses erros mostram que não basta praticar o jejum, é preciso compreender seu propósito. Ele é um ato de humilhação, de entrega e de dependência. Quando feito com sinceridade, ele rompe grilhões, abre portas e traz revelações. Mas quando é realizado da forma errada, ele se torna apenas uma disciplina física, sem poder espiritual. Compreender o que não fazer no jejum é essencial para que essa prática produza frutos verdadeiros. E uma vez que o jejum é vivido da forma correta, ele se torna um ambiente fértil para manifestações sobrenaturais. No próximo passo, vamos ver como o jejum, quando praticado com coração sincero, desperta milagres extraordinários e transforma ambientes inteiros. Quando o jejum é praticado com sinceridade de coração, ele se torna um terreno fértil para o sobrenatural. A renúncia abre espaço para que a glória de Deus se manifeste de maneiras que desafiam a lógica humana. Não é à toa que, em diversas passagens bíblicas, os maiores milagres aconteceram em contextos de jejum. Ester e o povo jejuaram, e decretos de morte foram cancelados. Daniel jejuou e recebeu revelações que atravessaram séculos. A igreja primitiva jejuava, e sinais, curas e libertações se manifestavam em abundância. O jejum cria uma atmosfera onde a fé se intensifica e a intervenção divina se torna palpável. No mundo natural, o jejum parece fraqueza. O corpo sente cansaço, a fome aperta, a mente luta contra distrações. Mas no mundo espiritual, cada fraqueza física se transforma em força sobrenatural. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 12:10 que quando somos fracos, é então que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O jejum coloca essa verdade em prática. Enquanto a carne é enfraquecida, o espírito é elevado, e nessa condição, milagres começam a se manifestar. Muitos testemunhos ao longo da história confirmam isso. Homens e mulheres de oração e jejum relataram curas que a medicina não explicava, portas abertas onde não havia caminho e libertações profundas de vícios e opressões. O jejum cria um clamor tão intenso que o céu responde de forma poderosa. Não se trata de manipular Deus, mas de criar um ambiente onde a presença dele pode agir livremente. Milagres acontecem não porque merecemos, mas porque nos colocamos em posição de dependência absoluta. O jejum também transforma ambientes. Uma casa onde alguém se consagra em jejum muda de atmosfera. Locais pesados, dominados por brigas, opressão e ansiedade, passam a ser marcados pela paz e pela presença de Deus. Isso porque o jejum libera luz em meio às trevas, atrai a presença divina e expulsa forças malignas. Ele é como fogo aceso no altar, que queima o que é impuro e consome as obras das trevas. É importante perceber que os milagres que nascem do jejum não se limitam ao campo espiritual. Muitas vezes, eles se materializam em áreas práticas da vida. Portas de emprego que se abrem, relacionamentos restaurados, vícios abandonados, corações curados de traumas. O jejum não é uma ferramenta para buscar apenas bênçãos visíveis, mas quando o espiritual é alinhado, o natural também responde. A vida inteira é impactada porque o jejum gera ordem no mundo invisível, e essa ordem reflete no mundo visível. Se você entende que precisa ver milagres em sua vida, precisa se posicionar em jejum, não como quem busca um ritual, mas como quem anseia por mais de Deus. É nesse lugar de entrega que o impossível se torna realidade. E se até aqui você viu o poder do jejum em gerar milagres,
No próximo passo, vamos descobrir como essa prática também molda o caráter, formando em nós a humildade, a disciplina e a autoridade, que nos tornam prontos para cumprir o propósito de Deus. O jejum não se limita a abrir portas, quebrar maldições e manifestar milagres. Ele também é uma ferramenta poderosa para moldar o caráter. Quando o corpo é privado do alimento, a alma é confrontada com suas próprias fragilidades. O jejum expõe impaciência, ansiedade, orgulho e a necessidade de controle. É como um espelho espiritual que revela quem realmente somos quando não temos nossas vontades atendidas. Esse processo, embora doloroso, é fundamental, porque nos conduz à humildade e nos ensina a depender inteiramente de Deus. Jesus deixou claro que quem deseja segui-lo precisa negar a si mesmo. O jejum é a prática que materializa esse princípio. Ele nos treina a dizer não à carne, aos impulsos e às paixões que nos afastam de Deus. Cada vez que resistimos à fome e permanecemos focados em oração, fortalecemos o domínio do Espírito sobre a carne. Essa disciplina se reflete em todas as áreas da vida, no controle das palavras, nas escolhas diárias, na resistência às tentações. O jejum forma em nós a capacidade de viver em santidade, mesmo em meio às pressões do mundo. Ao longo da Bíblia, vemos como o jejum esteve ligado ao arrependimento e à transformação interior. Em Jonas 3, a cidade de Nínive se humilhou em jejum diante de Deus, reconhecendo seus pecados. Esse ato coletivo de quebrantamento mudou o destino da cidade. Não foi apenas um sacrifício físico, mas uma mudança de coração que se expressou em jejum. Essa é a essência da prática. Não apenas negar alimento, mas se tornar moldável nas mãos do Criador. O jejum também ensina disciplina. Vivemos em uma geração que busca gratificação imediata, que tem dificuldade em esperar e controlar impulsos. O jejum nos treina a suportar a pressão do tempo, a perseverar mesmo quando não há resultados imediatos. Essa disciplina nos torna preparados para enfrentar desafios maiores, porque aprendemos a confiar que o processo tem valor e que a vitória não vem do esforço humano, mas da dependência de Deus. Além disso, o jejum estabelece autoridade espiritual. Quando aprendemos a dominar nossa carne, estamos mais aptos a resistir ao inimigo. Aquele que não consegue dizer não a um prato de comida, dificilmente conseguirá dizer não a tentações maiores. O jejum nos fortalece nesse aspecto, nos tornando soldados preparados para a guerra espiritual. É nesse lugar de domínio próprio que o Espírito Santo encontra espaço para agir com liberdade em nós. Por isso, cada vez que você jejua, entenda que não está apenas buscando respostas ou milagres, mas está permitindo que seu caráter seja moldado. O jejum nos aproxima da imagem de Cristo, nos tornando mais humildes, disciplinados e fortes em autoridade. E essa transformação interior é o maior milagre que essa prática pode gerar, porque uma vida transformada se torna instrumento para transformar outras vidas. Se até aqui você compreendeu como o jejum molda o caráter, prepare-se para o próximo passo. Porque além de formar quem somos, o jejum também nos prepara para ouvir com clareza a voz de Deus e caminhar em revelações que direcionam cada detalhe da nossa jornada. Um dos maiores frutos do jejum é a clareza espiritual para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você já se encontrou diante de decisões importantes sem saber qual caminho seguir? A mente confusa, o coração dividido, as circunstâncias trazendo pressões por todos os lados. É exatamente nesse cenário que o jejum se torna indispensável. Ele silencia os ruídos da alma, acalma a ansiedade e abre espaço para que o Espírito Santo fale com nitidez. O jejum cria um ambiente de sensibilidade, onde até pequenos sussurros de Deus se tornam claros e compreensíveis. Em Atos 13, vemos que enquanto a igreja jejuava e orava, o Espírito Santo falou separando Barnabé e Saulo para a obra missionária. Não foi um conselho humano, nem uma decisão estratégica baseada em lógica, mas uma direção direta de Deus liberada em um ambiente de jejum. Isso mostra que, quando nos consagramos, nossos ouvidos espirituais se afinam e conseguimos perceber a vontade de Deus com precisão.
O jejum é como ajustar a sintonia de um rádio que antes estava cheio de chiados, até captar a frequência exata. O profeta Daniel também experimentou isso. Durante o período de jejum, ele recebeu visões e revelações sobre o futuro, entendimentos que ultrapassaram sua geração. Isso demonstra que o jejum não serve apenas para decisões imediatas, mas também para nos alinhar com propósitos maiores de Deus. Ele nos tira da visão limitada do presente e nos conecta à perspectiva eterna do Criador. O jejum também nos ajuda a discernir o que é voz de Deus e o que é engano do inimigo. Em meio ao barulho da vida, muitas vezes confundimos nossos próprios desejos com direção divina. Mas quando estamos em jejum, o coração é purificado e as intenções ocultas são reveladas. Nesse lugar de transparência, o Espírito Santo pode corrigir rotas, confrontar escolhas erradas e confirmar passos que precisamos dar. É importante destacar que a clareza do jejum não vem pela fome, mas pela entrega. Não é a abstinência de alimento que traz revelação, mas o coração humilhado diante de Deus que atrai sua presença. O jejum apenas cria o ambiente necessário para que esse encontro aconteça. É por isso que, durante o jejum, a leitura da palavra e a oração são indispensáveis, porque elas alimentam o espírito enquanto a carne é negada. Quando você jejuar, não espere apenas sentir menos fome ou mais disciplina. Espere revelação. Espere ouvir com clareza aquilo que antes estava confuso. Espere que Deus mostre o caminho, direcione seus passos e revele segredos que estavam ocultos. É nesse lugar que decisões importantes se tornam claras e que a paz de Deus confirma a direção a seguir. Agora que você já percebeu como o jejum abre seus ouvidos espirituais, no próximo passo, vamos compreender como essa prática também fortalece sua autoridade diante das trevas, capacitando você a viver não apenas como alguém que busca direção, mas como alguém que exerce domínio espiritual em todas as áreas da vida. O jejum fortalece a autoridade espiritual do cristão de uma forma que nada mais consegue fazer. Ele não é apenas um exercício de disciplina, mas um processo que posiciona o crente diante de Deus e diante das trevas com poder e legitimidade. Quando a carne é enfraquecida e o espírito se torna mais forte, a autoridade espiritual se manifesta naturalmente. Isso porque a verdadeira autoridade não vem do título nem da posição, mas da intimidade com Deus. E o jejum é um dos caminhos mais diretos para essa intimidade. Jesus demonstrou isso no deserto. Após jejuar 40 dias, ele foi tentado pelo diabo em sua forma mais direta e agressiva. Mesmo fraco fisicamente, Jesus respondeu com a palavra, resistindo a cada ataque. Ao sair do deserto, o texto bíblico afirma que ele voltou no poder do Espírito. Isso mostra que o jejum não apenas fortalece para resistir à tentação, mas também reveste o crente de autoridade espiritual para agir no poder de Deus. Quem jejua não apenas sobrevive às lutas, mas retorna delas com uma unção renovada. O jejum ensina domínio próprio, e esse domínio é essencial para exercer autoridade. Quem não consegue dizer não à carne dificilmente conseguirá resistir ao inimigo. Mas quando a prática do jejum é incorporada à vida espiritual, o cristão passa a caminhar com firmeza, sem se deixar dominar por tentações e distrações. Essa postura o coloca em posição de autoridade, porque o inimigo reconhece quem é submisso a Deus e quem não é. Tiago 4,7 declara: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O jejum é uma forma prática de sujeição total a Deus, e isso libera poder contra as trevas. A autoridade espiritual conquistada no jejum não é apenas para a vida pessoal, mas também para interceder por outros. Muitos pais e mães já testemunharam como períodos de jejum trouxeram libertação para os filhos, restauração para o lar e vitória em situações que pareciam irreversíveis. Quando alguém se coloca em jejum por outro, carrega esse peso diante de Deus e libera a intervenção divina naquela situação. Esse tipo de autoridade só é conquistado com entrega e sacrifício genuíno. É importante entender que o inimigo não teme palavras bonitas ou aparência de espiritualidade. Ele teme uma vida consagrada. O jejum é a prova dessa consagração,
é a evidência de que alguém escolheu viver para Deus acima de seus próprios desejos. Por isso, quando alguém que jejua ora, o mundo espiritual responde. Essa pessoa não fala apenas com a boca, mas com uma vida marcada pela renúncia, e essa vida tem peso diante de Deus e diante das trevas. O jejum transforma o crente em um guerreiro revestido de autoridade. Não é apenas sobre viver uma experiência pessoal, mas sobre se tornar uma voz profética e poderosa em sua geração. E se até aqui você entendeu que o jejum traz autoridade, prepare-se para o próximo passo, porque vamos mergulhar em como essa prática também restaura relacionamentos quebrados e abre caminho para reconciliações que só o poder de Deus pode realizar. O jejum também tem o poder de restaurar relacionamentos. Muitas vezes, as maiores batalhas que enfrentamos não estão fora, mas dentro de nossas casas, em nossos lares, entre pessoas que amamos. Desentendimentos, mágoas acumuladas, palavras ditas em momentos de ira e feridas emocionais que se transformam em muros de separação. Esses muros não são apenas naturais, eles são alimentados espiritualmente. O inimigo sabe que quando divide, enfraquece, e por isso investe tanto contra famílias e relacionamentos. É nesse contexto que o jejum se torna uma ferramenta de restauração, porque abre espaço para que Deus opere onde nossas forças humanas não alcançam. Em Joel 2, o Senhor convoca seu povo ao jejum como parte de um processo de arrependimento e reconciliação. O jejum cria um ambiente onde o orgulho cede lugar à humildade, onde o coração se torna quebrantado e pronto para perdoar. Muitas vezes não conseguimos perdoar porque estamos presos à dor, mas no jejum, a carne enfraquecida dá lugar à ação do Espírito, que nos conduz ao arrependimento e à libertação do ressentimento. Nesse lugar, o perdão se torna possível e relacionamentos podem ser curados. O jejum também age de forma sobrenatural no coração das pessoas por quem intercedemos. Talvez você já tenha tentado de tudo para restaurar um relacionamento e nada funcionou. Mas quando você se coloca em jejum, você não está tentando convencer o outro pela força de argumentos, mas entregando a situação nas mãos de Deus. Ele é quem move corações, quem quebra resistências, quem traz de volta quem se afastou. O jejum intercessório tem esse poder porque declara que você está disposto a sacrificar sua própria vontade para buscar o bem do outro. Muitos testemunham relacionamentos restaurados após períodos de jejum. Casamentos que estavam à beira do divórcio, amizades que haviam se rompido, filhos que estavam distantes e voltaram ao lar. Isso acontece porque o jejum não apenas toca a Deus, mas também derruba barreiras espirituais que impediam a reconciliação. Onde antes havia frieza, ele coloca amor. Onde havia distância, ele cria aproximação. Onde havia ressentimento, ele planta compaixão. O jejum transforma primeiro quem jejua, depois transforma o ambiente e, finalmente, toca o coração do outro. Ele nos ensina a abrir mão da necessidade de estar certo e nos conduz a buscar a paz que vem do alto. Quando isso acontece, o Espírito Santo age como mediador e o impossível se torna realidade. Um coração que parecia de pedra pode ser quebrantado, e um relacionamento que parecia morto pode ser ressuscitado. Por isso, se há vínculos em sua vida que precisam ser restaurados, o jejum pode ser o caminho. Não é apenas um ato religioso, mas um sacrifício que abre espaço para Deus fazer aquilo que nossas palavras e ações não conseguem. E quando relacionamentos são restaurados, a vida espiritual também se fortalece, porque a comunhão com Deus e com o próximo caminham juntas. Agora que entendemos como o jejum atua na restauração de relacionamentos, no próximo passo, vamos explorar como essa prática também se torna uma preparação para grandes vitórias futuras, estabelecendo o cristão no centro da vontade de Deus e pronto para os desafios que ainda virão. O jejum é também uma preparação para grandes vitórias que ainda não chegaram. Ele não se limita a resolver problemas presentes ou restaurar áreas já destruídas, mas projeta o cristão para o futuro, colocando-o em posição de estar pronto para enfrentar batalhas e conquistar promessas. É como um treinamento espiritual
que fortalece músculos invisíveis, preparando o crente para suportar pressões que virão. Quando alguém jejua, está dizendo a Deus: não apenas quero vencer hoje, quero estar preparado para permanecer firme amanhã. Jesus é o maior exemplo desse princípio. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias em jejum no deserto. Aqueles dias foram de preparação para os 3 anos mais intensos de sua vida terrena. Ali, ele enfrentou o diabo, resistiu às tentações e saiu revestido de poder para curar enfermos, libertar cativos e anunciar o reino. O jejum foi o alicerce da sua caminhada vitoriosa. Isso nos mostra que muitas das vitórias que experimentamos hoje são frutos dos jejuns de ontem, e muitas das vitórias de amanhã dependerão dos jejuns que fazemos hoje. O jejum também nos treina para confiar além das circunstâncias. Ele nos ensina a viver pela fé, a esperar a provisão de Deus quando a carne grita por alimento. Essa disciplina nos prepara para situações onde a fé será a única base de sustentação. Quem jejua aprende a depender do invisível e, por isso, não se desespera quando o natural parece falhar. O jejum nos coloca em um estado de vigilância, despertando o espírito para perceber sinais e direções que nos conduzem ao cumprimento das promessas de Deus. Outro aspecto é que o jejum afia a visão espiritual para enxergar oportunidades que o inimigo tenta esconder. Quantos homens e mulheres na Bíblia foram preparados por jejuns para missões específicas? Moisés recebeu os mandamentos em meio a um período de jejum. Daniel interpretou sonhos e visões após tempos de consagração. A igreja primitiva tomou as decisões mais estratégicas da sua história em meio ao jejum. Tudo isso mostra que os grandes marcos de vitória sempre foram precedidos por entrega e renúncia. Quando você jejua, não apenas resolve questões imediatas, mas planta sementes de futuro. Está construindo uma fortaleza invisível que o sustentará em dias de adversidade. Está declarando que seu destino não será definido pelas circunstâncias, mas pela vontade de Deus. E nesse processo, cada sacrifício se torna investimento espiritual em vitórias que ainda virão. Se hoje você sente que há lutas maiores à frente, que existem promessas que ainda não se cumpriram, que há conquistas reservadas para o seu futuro, entenda que o jejum é a preparação que o coloca pronto para recebê-las. Ele o posiciona no centro da vontade de Deus, reveste sua vida de autoridade e abre o céu sobre sua caminhada. Quem jejua não apenas vence batalhas, mas constrói uma trajetória marcada por vitórias contínuas, porque aprendeu a viver em dependência total do Senhor. E ao concluir esta jornada de revelações sobre o poder do jejum, não podemos encerrar sem nos colocar diante de Deus em oração. Senhor meu Deus, eu oro agora por cada vida que ouviu esta mensagem. Que o Senhor fortaleça o coração de cada um, que o jejum deles não seja apenas sacrifício físico, mas uma entrega que move os céus. Que maldições sejam quebradas, que portas se abram, que dons sejam despertados e que a autoridade espiritual seja multiplicada. Que relacionamentos sejam restaurados e que o futuro seja marcado por vitórias que glorifiquem o teu nome. Derrama graça, coragem e perseverança, e que cada vida aqui se torne um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.